Vamos continuar com o nosso curso, o nosso segundo vídeo para ainda a primeira semana de estudos. E agora vamos falar sobre potenciação. E nós estamos aqui com as nossas referências e vamos começar, obviamente, com potenciação com expoentes naturais. Como é que isso aparece, né? Bom, se você tiver um produto de um número por ele mesmo várias vezes, de maneira repetida, como por exemplo aqui 2 vezes 2 vezes 2, a gente simboliza isso de maneira mais econômica como 2 elevado a 3, onde 3 aqui é o que a gente chama de expoente, e esse 2 que está aqui embaixo a gente chama de base. Mesma coisa aqui com menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, o menos 5 aparece ali 4 vezes, então você simboliza isso como menos 5 elevado a 4. Lembra que quando o número for negativo, é importante colocar esse parênteses em volta dele, para que fique claro que o expoente 4 ele é o expoente da base menos 5, porque isso é diferente de você escrever menos 5 elevado a 4. Este número que está escrito aqui, você tem 5 elevado a 4, a base é 5, e depois você está tomando o negativo desse resultado, certo? Então é diferente, tenha cuidado para diferenciar quando você coloca o parênteses e quando você não coloca o parênteses. Bom, de maneira geral, como é que a gente define? Você tem um número A qualquer e o número natural N, a gente define a potência da seguinte forma. O A elevado a 1, como você não vai multiplicar o A por ele mesmo, aparece uma vez só o A, então vamos definir isso como sendo o próprio A. Então A elevado a 1 igual a A por definição. No caso agora do número N natural aí maior que zero, o A elevado a N vai ser o produto do A por ele mesmo, N fatores. Ou seja, daqui para cá aparece o A, N fatores, semelhante ao que a gente fez aqui. Bom, o ponto-chave para você entender como se define a potenciação para outros tipos de expoente, que não sejam números naturais, está aqui nessas propriedades. Se você entender essas propriedades, você precisa saber usá-las para simplificar expressões e também você precisa entendê-las para você perceber por que as definições que virão a seguir fazem sentido. Então eu listei aqui algumas, estão faltando algumas outras que vão vir na sequência, são elas. Primeiro, a primeira propriedade, a propriedade mais importante de potenciação é esta. A elevado a m vezes um A elevado a n, ou seja, o produto de potências de mesma base, o que é que vai acontecer? Veja, o A elevado a m, por definição, seria o A vezes ele mesmo, m fatores. Aí você vai multiplicar isso pelo A elevado a n, que é A vezes ele mesmo, n fatores. Então perceba que você, como a ordem não importa como você faz a multiplicação, dá o mesmo resultado. Então, na verdade, você vai ter aqui o A multiplicando por ele mesmo uma quantidade de vezes igual a m mais n. O que você tem aqui, m vezes ele aparece aqui, n vezes ele aparece aqui. Então, no total, ele apareceu m mais n vezes. Então, isso quer dizer que esse resultado, A elevado a m vezes A elevado a n, vai ser igual a A elevado ao expoente m mais n, que foi a quantidade de vezes que ele apareceu aqui na esquerda. Ok? Vamos ver agora como se comporta a divisão de potências de mesma base. Um A elevado a m dividido por um A elevado a n. Então, isso aqui também vai ser bastante parecido com o que foi feito anteriormente. Vou apagar aqui rapidamente essa parte. E vamos ter. Vamos, por exemplo, nesse 2, vou fazer um rascunho aqui embaixo. Para simplificar, vamos imaginar que temos a seguinte conta. A elevado a 5 dividido por A elevado a 2. Se você desenvolve aqui, você vai ficar com A elevado a 5 é A vezes A vezes A vezes A vezes A, 5 fatores A. E A ao quadrado é A vezes A.
Como você tem aqui esses vários produtos, você pode simplificar organizando da seguinte forma: A vezes A, aqui em cima, e estes dois que aparecem aqui, nós vamos isolar separado, colocar só um parênteses para isolar, mas ele vai dividir aqui A vezes A. Com isso, você vai ter este A vezes A que aparece aqui e este A vezes A que aparece embaixo. Você vai ter uma divisão que tem o resultado 1. Está dividindo um número por ele mesmo. Consequentemente, o que vai sobrar aqui vai ser A vezes A vezes A. Sobra só essa parte, que é, na verdade, o A ao cubo. Isso vai acontecer para qualquer expoente. No lugar do 5, no lugar do 2, vai ter a mesma ideia. O que está acontecendo aqui, então? Este resultado que apareceu aqui, esse 3, ele, na verdade, é a diferença, né, entre o 5 e o 2. 5 menos 2, 3. Por que a diferença? Porque toda vez que você for organizar desta forma, você vai perceber que esta quantidade de fatores que aparece aqui vão se cancelar. Então, a quantidade de fatores que se cancela aqui é justamente o número que aparece aqui como expoente lá embaixo. Então, o que, é que vai sobrar? O que vai sobrar é a diferença do que você tinha em cima com o que você tem embaixo. Consequentemente, temos aí nossa segunda propriedade. A elevado a m dividido por A elevado a n. Lembrando sempre que aqui nossa base é diferente de zero, para que você não tenha uma divisão por zero. Você vai ter aqui, então, A elevado a m menos n. Então, a divisão de potências tem a mesma base, vira uma base, uma potência com a subtração dos expoentes. Né? Conserva a base e subtrai os expoentes. Próxima propriedade, propriedade 3. Você tem agora um produto de números A vezes B e tudo isso está elevado a M. Bom, aqui é um pouco simples, né? Porque basta você organizar, né? A vezes B, multiplicando por A vezes B, multiplicando por A vezes B, etc. Isso pode ser organizado como A vezes A vezes A, etc. E B vezes B, etc. Ou seja, você coloca o produto de todos os A's antes e depois o produto de todos os B's. Logo, você fica com o A elevado a M, que foi a quantidade de fatores que apareceu. E nessa outra parte, sobra aqui o B elevado a M, que foi a quantidade de fatores que ele apareceu. De modo, então, que essa potência aqui do produto vira a potência de cada um do A vezes a potência do B com o mesmo expoente. E é claro que quando você faz a divisão, essa ideia vai se repetir. Então, A dividido por B elevado a M, fazendo a mesma ideia, o A vai ficar elevado a M em cima e o B elevado a M embaixo, repetindo essa fração A sobre B M vezes e organizando o numerador e denominador. A quinta propriedade, vamos ver. Apagar essa parte aqui, você vai ter A elevado a M e este número está elevado a N. Então, o que vai acontecer? O A elevado a M vai multiplicar ele mesmo uma quantidade N de fatores. Isso aqui vai ter N fatores, já que esse número está elevado a N. Só que, lá na propriedade de cima, a gente percebe que quando a gente multiplica potências com a mesma base, a gente repete essa potência, repete essa base e soma os expoentes. Então, a gente vai repetir aqui o A e vai somar os expoentes. Só que você vai ter ali M mais M mais M, etc, né? M mais M mais etc mais M. E esse M ele apareceu N vezes, que foi a quantidade de potências. Logo, você vai ficar aqui com A e este M mais M, etc. mais M, isso é, na verdade, N vezes o número M. Foi a quantidade de parcelas que você tem aí. Logo, esta propriedade aqui fica estabelecida. O A elevado a M. Tudo isso elevado a N resulta simplesmente em A elevado ao produto.
Então, a potência da potência vira a potência com o produto, com a mesma base e o produto dos expoentes. Bom, então, como é que a gente define, como a gente poderia definir a potência com expoentes inteiros, quaisquer, né, negativos, o zero, preservando essa propriedade que tem aqui, que é a propriedade fundamental, né, do produto da potência de mesma base. Bom, para fazer isso, considere aí um número A, diferente de zero, e vamos elevar este número A à soma 0 mais 1. 0 mais 1 dá 1. Então, isso fica A elevado a 1, que a gente sabe que, por definição, é A. Porém, se você quer que essa propriedade de cima seja preservada, este A elevado a 0 mais 1 deve também ser igual a A elevado a 0 vezes A elevado a 1, preservando ali a propriedade que está ali. Consequentemente, você ficou com a seguinte igualdade: A elevado a 0 vezes A elevado a 1 igual a A. Ou seja, A elevado a 0 vezes A igual a A. O que é que temos aqui então? O A elevado a 0 ele deve ser um número de tal forma que multiplicado por A seja igual ao próprio A. Então, não há outra alternativa a não ser escrevermos A elevado a 0 igual a 1. Bom, então, concluindo que o A elevado a 0 é igual a 1 para A diferente de 0, o que acontece então agora com expoentes negativos? Bom, quando você faz a seguinte conta, sempre considerando o A diferente de 0, A elevado a qualquer n menos n, independente de que número você coloque aí, isso vai ter, por um lado, o resultado n menos n é 0, então fica A elevado a 0, e A elevado a 0 a gente acabou de mostrar lá que é 1. Por outro lado, na tentativa, né, no objetivo de manter preservada essa propriedade, o A elevado a n menos n vai ser separado como A elevado a n vezes A elevado a menos n. Separa ali como produto de duas potências de mesma base. Agora olha para essa equação. 1 igual a elevado a n vezes A elevado a menos n. Se você divide por A elevado a n, ou seja, passa esse A elevado a n aqui para baixo, você então vai ter a seguinte expressão. Por A elevado a menos n vai ser igual a 1, que está ali do outro lado, dividido por A elevado a n. Então, essa é a definição que você dá para, obviamente, garantir, né, essa propriedade. Então, temos então aqui as nossas duas definições restantes para falarmos de potência de expoentes inteiros. O A elevado a 0, como já falamos, vai ser 1. E quando o expoente for negativo, que é o que aparece aqui, o que você faz é inverter a base e trocar o sinal. Por exemplo, 2 elevado a menos 3 é o mesmo que 1 sobre 2 elevado a 3. 1 sobre 2 elevado a 3 é 1 sobre 8. 2 elevado a 3, 2 vezes 2 dá 8. E aí vai, por exemplo, menos 4 elevado a menos 2. Isso fica 1 sobre menos 4 elevado a 2, positivo. Menos 4 elevado a 2 é menos 4 vezes menos 4. Isso vai dar 16 positivo, né? Porque menos com menos, mais. Então, ficamos aí com 1 sobre 16. Bom, antes de falarmos de potência com expoentes racionais, vamos falar um pouco de radiciação. Bom, nós vamos definir este símbolo que aparece aqui da seguinte forma. Dado o número real A maior ou igual que zero, este símbolo ele vai denotar o número B que satisfaz essas duas condições. O B tem que ser maior ou igual que zero
E também o b ao quadrado precisa ser igual ao a. Esse b a gente chama aí de raiz quadrada, né? Do a. Então, por exemplo, a raiz aqui quadrada de 9 é 3, porque o 3 é positivo, e 3 ao quadrado é 9. Veja, uma observação. A gente sabe também que o número menos 3, se a gente elevar ao quadrado, também vai dar 9. Menos 3 vezes menos 3 dá 9. Então, estaria correto a gente dizer esta equação? Não. Por que não está correto? Não está correto porque este símbolo que aparece aqui, por convenção, ele só é utilizado para a raiz principal, a raiz positiva. Então, nesse caso, é o mais 3, certo? Bom, generalizando essa ideia da raiz, a raiz enésima do A, com esse N aqui, essa parte aqui, ele é um número B, satisfazendo a equação B elevado a N igual a A, e com a mesma observação com relação ao sinal que foi feito lá. No caso desse símbolo, quando não aparece nada aqui, é basicamente a mesma coisa quando esse n for igual a 2. Significa esse n igual a 2. Porém, em qualquer caso onde esse n for um número par, você vai ter duas soluções para a equação b elevado a n igual a A, uma positiva e uma negativa. Assim como aconteceu ali com o raiz de 9, com o 9, né? Dois números que são elevados ao quadrado dá 9, mais 3 e menos 3. Com o 4, por exemplo, 2 e menos 2 são dois números que elevam ao quadrado dá 4. Só que este símbolo aqui de raiz, enésima, você vai usar apenas, nesses casos, para a positiva, quando o expoente for par. No caso do expoente ímpar, você não tem essa preocupação com o sinal. Por exemplo, a raiz cúbica de menos 27, ela é igual a menos 3. Pois, quando você pega esse menos 3 e eleva a esse 3 aqui do expoente ali, menos 3 vezes menos 3 dá mais 9, mais 9 vezes menos 3 vai dar menos 27. Então, no caso de expoente ímpar, não tem problema. O número aqui de dentro pode ser negativo, o resultado também pode ser negativo. O único problema é quando o expoente é par. Bom, vamos ver algumas propriedades genéricas para radicais, para esse símbolo aí de radical que nós estamos falando. Se você calcula a raiz enésima de um produto, A vezes B, isso vai resultar no produto das raízes. Ou seja, a raiz do produto é o produto das raízes. Por exemplo, se você tiver algo do tipo raiz de, digamos, 4 vezes 9. 4 vezes 9 é 36. Raiz de 36 a gente sabe que é 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Só que raiz de 4 vezes 9 poderia ser escrito assim também, pela propriedade. Raiz de 4 vezes raiz de 9. E confira que dá exatamente a mesma coisa, porque raiz de 4 é 2 e raiz de 9 é 3. E 2 vezes 3 é o mesmo 6 que você encontra aqui. Então isso é verdadeiro para quaisquer números A e B e expoente N, desde que obviamente você tenha respeitado aquela questão do sinal para o caso do expoente par. Algo parecido vai acontecer quando a gente faz a divisão, que é a segunda propriedade. A raiz enésima da divisão é a divisão das raízes. Quer dizer, raiz do quociente e o quociente das raízes pela mesma razão. Então, seria algo do tipo, você tem aqui uma raiz de, por exemplo, 100 sobre 25. Isso fica raiz de 100 dividido por raiz de 25. Raiz de 100 é 10. 10 vezes 10 é 100. Raiz de 25, 5. 5 vezes 5, 25. E 10 dividido por 5 dá 2. Perceba, por outro lado, que se você faz a conta lá dentro, 100 sobre 25 dá 4. E raiz quadrada de 4 é o mesmo 2 que apareceu aqui, né? Só para conferir em um exemplo como isso
funciona. O terceiro caso, a terceira propriedade é a raiz da raiz. Raiz com índice m da raiz com índice n do A. Isso vira uma raiz só, onde o índice fica o produto, m vezes n. Então, isso também é outra propriedade geral. E, por último, a 4, que na verdade está como uma propriedade, mas é como se fosse a própria definição, né? Raiz enésima de A, se você eleva isto a n, isso dá o próprio A, porque é a própria definição da raiz. A raiz enésima de A, essa expressão que aparece aqui, é justamente o número que é elevado a A, n, dá o A. Então, essa propriedade é completamente trivial pela definição. Porém, eu estou colocando essa propriedade aí porque existe uma propriedade muito parecida com essa que a gente precisa ter um pouco de cuidado, que é essa de baixo. Raiz enésima de A elevado a n, ou seja, a potência está dentro, o expoente está dentro da raiz, diferente da propriedade 4. Por que nós temos que ter o cuidado aqui? Porque veja, digamos que você estivesse com raiz quadrada de, por exemplo, menos 2 ao quadrado. Teria um formato igual a esse, onde o n seria 2. Lembra que o 2 não aparece aqui, né? Por convenção, quando não aparece nada é porque tem um 2. Então, se você perceber bem, o que vai acontecer aqui é raiz de menos 2 ao quadrado fica menos 2 vezes menos 2, que dá 4. E raiz quadrada de 4, 2. Então, deu 2. Porém, se você tivesse com algo do tipo raiz de índice 3 de menos 2 elevado a 3, o que vai acontecer? Raiz de índice 3, menos 2 ao cubo fica menos 8, né? Menos 2 vezes menos 2 dá 4, 4 vezes menos 2, menos 8. E quanto é a raiz cúbica de menos 8? Qual é o número que é elevado ao cubo da menos 8? É o próprio menos 2. Menos 2 ao cubo, elevado a 3, né? Dá menos 8. Então, veja, neste caso de você estar calculando a raiz de índice n do a elevado a n, o resultado final depende se o expoente, ou aqui da sua raiz, né? E daqui de dentro, se ele é par ou se ele é ímpar. Né? No caso dele ser ímpar, o resultado aqui final vai ser o próprio número, como aconteceu aqui. Ó. O menos 2 apareceu aqui e aqui. Então, a raiz de índice n do a elevado a n dá o a se este n é ímpar. Só que se o n for par, como no caso de cima, não fica o mesmo número aqui obrigatoriamente. Porque aqui ficou menos 2 e aqui ficou 2. Mas sempre vai ficar o módulo do número, ou seja, o valor absoluto. Então, esse resultado aqui é módulo de A, que é o número, se for negativo, você troca o sinal. Isso para o caso do n ser par. Certo? Então, tenha cuidado com essa propriedade. Quando a potência está dentro do radicando, tem que olhar primeiro se o expoente é par ou ímpar, para você cancelar essas duas coisas. Quando ele está aqui, bom, estamos aptos agora a falar de potenciação com expoente racional, ou seja, com a fração. Bom, então considere aí um número racional R, dado pela fração aqui m sobre n, onde esse n aí é um número maior que zero. Ou seja, nós estamos aí considerando que o seu denominador, obviamente não pode ser zero, mas também que ele é positivo, de modo que se o seu número racional for negativo, o número negativo que aparecer aí nessa fração está lá no m, está no numerador. Bom, o que vai acontecer aqui? Considere um número positivo a e vamos tentar encontrar uma expressão para o a elevado a r. Porém, da seguinte forma. Esse número r ele é dado como m sobre n. A divisão aqui de m sobre n. Isso é a mesma coisa de escrever r, quando multiplicar pelo n, vai resultar em m, né? M dividido por n dá r, quando
o R vezes o N dá o M. Quando você eleva o a este M, então, você vai ficar com A elevado a R vezes N. E nós vimos que A elevado ao produto pode ser escrito como a potência da potência. De modo que, se nós quisermos preservar as propriedades, para que a propriedade não seja desfeita quando você falar de números racionais, então esta potência aqui seria escrita como A elevado a R, tudo isso elevado a N, que é a potência da potência. Logo, quem deve ser o A elevado a R? O A elevado a R ele deve ser um número que, elevado a N, tenha este resultado. Logo, o A elevado a R deve ser a raiz de índice N, já que o expoente aqui é N, do número A elevado a N. E com isso você tem a sua definição. Vou escrever aqui no lugar do R, logo, o M sobre N, já que o R é M sobre N. E nós vamos ter, então, a definição do A elevado a um número racional. A elevado a M sobre N vira uma raiz, onde o denominador vira o índice da raiz e o numerador vira expoente da base lá no radicando. Por exemplo, A elevado a meio, isso aqui é a raiz quadrada do A. Né? Que fica aqui índice 2, que não aparece, e expoente 1, que também não precisa colocar. Você pega aqui um número 5 elevado a 2 terços, por exemplo, isso é, por definição, a raiz cúbica de 5 ao quadrado, ou seja, a raiz cúbica de 25, que não dá um número exato, né? E assim por diante. Observação importante aqui é o seguinte: na definição que está aqui, nós precisamos fixar para a base um número real positivo. Então, se só fala de expoentes, de potências com expoentes fracionários, se sua base for um número positivo. Por quê? Porque se não for um número positivo, você pode ter ambiguidade na definição, ou o número pode não estar bem definido se você tiver no denominador um número par e na base um número negativo. Você pode acontecer, né, de ter um número que não seja um número real, que seja a raiz de índice par de um número negativo. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, simplificar essas expressões. Temos ali uma expressão de uma potência racional e temos embaixo um radical. Por essa potência aqui de cima, nós vamos usar a definição, que é o expoente racional vira uma raiz, né? Vamos ficar com x ao quadrado vezes y à quarta. Tudo isso elevado a 3, que é o número que está ali no numerador. E depois nós vamos tirar a raiz quadrada disso. Raiz quadrada, porque o denominador aqui é 2. Então fica o mesmo daqui. Daí você vai ficar com... Usando as mesmas propriedades que vimos antes de raiz, a gente sabe que a gente pode separar as raízes. Raiz do produto, produto das raízes. Então, a gente pode fazer isso. Então, vamos seguir. X ao quadrado vezes y à quarta. Tudo isso elevado a 3. Nós vimos também que é o mesmo que x ao quadrado é elevado a 3. E depois o y à quarta é elevado a 3. O mesmo expoente para os dois fatores. Agora, usamos a propriedade da potência da potência. X ao quadrado é elevado a 3. Esse exercício, se você não quiser fazer usando esses radicais que apareceram aí, já que o expoente ele era fracionário, a gente pode usar diretamente a propriedade de potência. Nós temos aqui um produto elevado a um número, então cada fator fica elevado àquele mesmo expoente. O x ao quadrado fica elevado ao expoente 3 meios, o y à quarta fica elevado ao expoente 3 meios.
E depois você usa a propriedade que é a potência da potência. Quando você tem uma potência elevada a outro número, então você repete a base e multiplica os expoentes. Multiplica o 2 pelo 3 meios aqui para o x e multiplica o 4 pelo 3 meios para o y. E agora, multiplicando 2 por 3 meio, 2 vezes 3, 6 dividido por 2, 3. E 4 vezes 3, 12 dividido por 2, 6. Aí você obtém, né, a mesma resposta sem fazer uso dos radicais. Para esse exemplo, nós temos agora a raiz, onde dentro da raiz nós temos o produto de três números, que é o 9, o x elevado a menos 6 e o y elevado a 4. São três fatores. Você pode separar, então, essa raiz como o produto de três raízes, que é a raiz do 9, a raiz do x elevado a menos 6 e a raiz do y elevado a 4, que é a propriedade, né? Raiz do produto das raízes. Raiz quadrada de 9, 3, você pode substituir aqui direto. E os outros você pode fazer assim. Raiz quadrada de x a menos 6, transformando em potência, fica x elevado a menos 6 dividido por 2. O expoente da raiz é 2. Mesma coisa para o y, fica y elevado a 4 dividido por 2. Consequentemente, você vai ter como resposta 3 vezes x elevado a menos 2 sobre 2, que dá menos 3, e o y fica elevado a 4 dividido por 2, que dá 2. E aqui não tem mais o que você fazer, então termina aí. Assim também como termina este nosso vídeo da nossa primeira semana de conteúdo. Da potência da soma, ela deve ser preservada. Que cachorro desgraçado.